Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o unbox e a montagem de uma estufa LEDs Indoor Elite. Primeira coisa que vocês têm que se atentar é, na hora de abrir a caixa, tomem bastante cuidado, porque o tecido, né, tá logo aqui embaixo, ele vem um papelão tampando isso, né, mas o legal é fazer um corte bem superficial, realmente só para tirar aqui o durex. Porque ó, ela vem com uma caixa protegendo, né? Mas dependendo, pode estar um pouquinho mais para o lado aqui e acabar rasgando um tecido. Então depois que a caixa está aberta, a gente vai começar a tirar aqui todos os materiais para fora. Então primeiro o tecido, as conexões, as pecinhas de cima. E aí o ferro eu vou tirando um a um. Então aqui a gente tem as numerações, numeração 1, numeração 2 e a numeração 3. O manualzinho, ele vai mostrar para vocês exatamente o passo a passo. Então aqui todas as peças, parte 1 da montagem, então vamos montar primeiro o piso, depois colocar o restante das ferragens, finalizar o cubo, colocar a parte de cima e depois a gente começa a montagem do tecido. Então bora lá. Então vou abrir aqui primeiro a parte 1. E vou abrir também um packzinho de conexões. E vamos lá pegar barra número 1. Começa a encaixar os conectores. A estufa pequenininha assim, né? Essa aqui é uma estufa de 60 por 60. Ela é bem mais tranquilo de montar sozinho. Mas se você for pegar uma estufa aí de 1,20 por 1,20, 1,50 por 1,50 ou maior, dependendo fica um pouco mais difícil. Não a parte da ferragem em si, mas a parte que você vai montar o tecido. Porque o tecido, por ele ser pesado, acaba ficando um pouco difícil de manusear sozinho nas estufas grandes. Essa aqui que é pequena, vocês vão ver que vai dar para montar certinho. Então montei o piso aqui primeiramente. Depois a gente vem aqui para a barra número 2. Então a barra número 2, ela tem aqui os pininhos, né, que vai encaixar certinho na barra número 3. Mas eu vou mostrar para vocês logo aqui na hora que montar. Tirou o plástico, tirou o ferrinho aqui que trava. Aí é só ir encaixando uma a uma. Finalizou a barra 2, a gente parte para a barra 3. Tira as travinhas aqui que seguram as barras. E aí a gente começa encaixando. Vocês vão ver aqui que ela tem, a barra 3, ela tem um furinho, que é para encaixar certinho nesse pino aqui, ó. Então a gente aperta o pininho e ela encaixa. A gente vai fazer isso em todas elas aqui. Mesmo esquema. Baixou o pininho, ela trava. Depois de montar essa parte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o piso. Então vamos pegar aqui as conexões. Se quiser, você já pode conectando ela aqui na parte de cima. É bom sempre bater para você ver que ela foi até o final. Porque depois, se o tecido não entrar, alguma coisa assim, é porque essas pecinhas elas não foram conectadas realmente até o fim, né? Então sempre dá esse confere. Agora a gente vem para a barra número 1 novamente. Vamos abrir o plásticozinho dela aqui, tirar as travas e agora a gente começa a conexão aqui em cima. Aqui o mesmo esquema, galera, sempre dá uma batidinha para confirmar que a barra foi encaixada até o fim.
A galera que pergunta também sobre essas conexões aqui, se é de plástico, se é de ferro, as nossas elas são de plástico, porque se elas fossem de ferro, ela começa a corroer o ferro, né? Ferro com ferro aqui, ele vai raspando e vai corroendo. Então a gente utiliza um plástico que é reforçado e essa estufa ela sustenta até 70 quilos pendurados. Então depois de montar, eu vou até me pendurar nela aqui para vocês darem uma conferida. Então aqui o cubo já está montado, a gente precisa montar agora os tubos de sustentação dos equipamentos. Então a gente vai utilizar as pecinhas aqui, eu vou abrir ela para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tem dois tipos, tem o curto e tem o modelo longo. Na hora de instalar ali eu vou mostrar para vocês a diferença. Então o primeiro que a gente vai instalar são os longos. Deixa eu abrir mais uma barra número 1. Então a gente tem 3 kits de barra número 1. Um para a base da estrutura, um para a parte de cima da estrutura e o outro para barra de sustentação. Então aqui eu vou encaixar primeiro, essa aqui é mais longa, vou encaixar dos dois lados. E aí ela vem aqui na parte de cima da estufa. Então a gente encaixa ela aqui certinho. Por quê? Porque essa barra, se vocês conseguirem dar uma olhadinha aqui, ela fica abaixo do teto da estufa. Então ela está alguns centímetros abaixo, porque aqui em cima ainda vai vir uma outra barra. Então eu vou instalar mais uma na parte de baixo, porque são duas. Esse é um grande diferencial da estufa Elite da Led's Indoor, porque ela tem, no total, ela vai ter aqui 4 barras em cima, né? 2 passando por baixo e 2 passando por cima. Com isso a gente consegue ter ela suporta mais peso, né? Dessa forma. Então encaixou os dois por baixo, sempre precisa encaixar o de baixo primeiro. E aí agora a gente prepara o modelinho mais curto que vai na parte de cima. E aí agora a gente coloca na outra transversal. Pronto. Vou montar a última barra. Dessa forma, o ideal é que a gente prenda os equipamentos na barra que está passando por cima. Porque aí o equipamento vai fazer o peso e as barras de baixo estão aqui para dar o suporte, né? Então, ó, essa aqui é uma estufa de 60 por 60 e a gente consegue pendurar aqui tranquilamente. Então esse modelo da Led's Indoor é isso, ela suporta muito mais peso do que os outros modelos. Então agora que a gente terminou a estrutura, a gente vai para a parte do tecido. Vou jogar esse lixinho aqui. Nesse modelo, como a gente tem 2 pisos, primeiro a gente coloca o piso de baixo e depois a gente vai colocar o piso de dentro, tá? Mas os dois são removíveis, os dois você consegue tirar para fazer a limpeza. Então, vou deixar isso aqui. Eu gosto sempre, na hora da montagem, de esticar primeiro o tecido no chão, abrir ele inteiro aqui. Aí eu faço a abertura das portas, 100% dela. Tudo isso é para facilitar na hora da montagem, tá, galera? E aí eu vou soltar também o piso que já vem na estufa, né? Lembra que eu falei que são 2 pisos removíveis? Então a gente tem um piso que ele é conectado na estufa por zíper. Então eu vou soltar ele aqui primeiro.
e vou fazer a instalação dele na estufa. Vou pegar aqui que a estufa é mais levinha. Dá para encaixar aqui certinho. E aí lembra que eu falei para vocês sempre bater aqui as conexões? Porque se não estiver bem conectado, o piso não vai entrar. Então se o piso não entrar, você sabe que é a conexão que não está bem presa ali. Bom, coloquei o primeiro piso. Vou até virar ele para frente aqui. Agora a gente coloca o restante do tecido. Como o tecido ele é pesado, é aquilo que eu falei. Numa estufa pequena, a gente consegue fazer sozinho, mas numa estufa grande já fica um pouco mais complicado. Mesmo numa estufa pequena, eu já estou aqui meio ofegante já. Mas vamos lá, a porta está aberta por um motivo. Para a gente jogar ela por cima da estufa. E depois a gente vem vestindo a estufa na cabine. Então coloco o primeiro lado aqui. Depois a gente abre ela melhor e coloca o próximo lado. E aí a gente vai vestindo ela até a frente. Encaixou a frente, encaixou atrás. Entra realmente como uma roupa. Então e agora? A gente precisa travar o piso aqui de baixo com o restante da estufa. Então aqui tem o zíperzinho. É só ir com ele até o fim. Opa. E aí o tecido vai fechar totalmente. Então esse é o nosso primeiro piso removível, né? Então qualquer problema que você pulverizar no canto da estufa e escorrer para baixo, você consegue remover ele para limpar. Aqui na estufa também vem um ferrinho. Esse aqui é uma grande dúvida entre os nossos clientes, onde coloca esse ferrinho. Então vou mostrar para vocês aqui no detalhe. Na porta, essa porta aqui a gente enrola ela. Então para dar uma sustentação na porta, aqui a gente tem um rasguinho que vai entrar. Deixa eu levantar ele melhor com o dedo aqui. Então a gente tem um rasguinho aqui que a gente vai colocar esse ferrinho. Porque assim a gente vai ter uma facilidade muito maior na hora de enrolar a porta da estufa. Então a gente vai enrolando aqui para ficar mais fácil para mexer dentro da estufa. Aqui ela tem a cordinha para travar. E o restante dela está aqui, ó. Então a gente passa por aqui. Prendeu. Travou. Então tem os detalhezinhos do zíper e tudo mais. Então aqui a gente já tem ela praticamente montada. Só fica faltando o piso removível. Então o piso removível, ele vem com presilhas. Essas presilhas elas não ficam 100% travadas, né? Então você consegue... Opa. Então você consegue travar, ela não sai, mas você tem um pininho aqui que você aperta e ele solta. Tá, então a gente... Vamos colocar ela aqui dentro da estufa. Abrir os lados dela. E aqui nas anilhazinhas a gente vai passar essa presilha. Então passou aqui, passa por trás do ferro da estrutura da estufa, o outro buraquinho e travou. A gente vai fazer isso nos 4 cantos. Então vamos lá.
Prontinho. Então, se o piso ficar sujo, é só você tirar as presilhas para limpar ele. E caso você borrife alguma coisa na parede da estufa que escorra aqui por baixo desse piso, você tem o segundo piso para remover. E para finalizar, ela acompanha também 4 tampões. A estufa, ela tem 2 entradas de ar passiva, que são essas telinhas aqui, tem uma de cada lado. Por que que vem 4 tampões? São 2 de reserva. Então, se você perder em algum momento um deles, você vai ter ainda mais 2 guardados. Para colocar ele, aqui ó, o tecido, ele tem um espaço por fora. Então é exatamente aqui que você vai colocar esse tampão. Ó, opa. Ele é mole, né, maleável, então você consegue dobrar ele aqui para colocar num cantinho e ir encaixando certinho ele por dentro da costura. Assim ele fica tampado e ele fica com a cordinha aqui para fora, para caso você queira, é só puxar ele que destampa. Então, para quem não tem o exaustor na entrada, o ideal é sempre ter a entrada passiva aberta. Então, essa aqui seria a montagem da estufa da Leds Indoor. Ela possui um tecido 610D, possui zíper reforçado, né? Todos os detalhezinhos aí que a estufa Elite acompanha. Tem alguns detalhes por dentro. Aqui também, ó, chega aqui, Marinho, mostrar para a galera. Um outro diferencial da estufa Leds Indoor é que as estufas padrões, ela só tem esse elástico aqui na boca para você fechar, né, e apertar o exaustor. Só que mesmo assim, o exaustor ele acaba ficando meio que pendurado. Então o que que a gente fez? A gente instalou aqui 2 cintas que você vai dar a volta no exaustor e vai realmente apertar ele. Com isso o exaustor fica fixado aqui bem na posição e não fica pendurado como padrão em outras estufas. Então seria isso, galera. Essa é a montagem da nossa estufa Leds Indoor Elite. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.